Hoje, na videoaula da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 1, nós vamos aprender a utilizar procedimentos e funções. O roteiro da nossa aula de hoje é esse, tá? Primeiro a gente vai ver uma introdução, né, após os objetivos. Em seguida a gente vê por que utilizar funções. Aí a gente vai ver como fazer a declaração de funções, declaração de procedimentos, e tudo isso, né, vai ser mostrado para vocês por meio de exemplos. E por fim a gente vê aí as diferenças entre variáveis locais e variáveis globais. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Primeiro ponto é entender e compreender a utilização de funções. Em seguida a gente vai aprender a criar as próprias funções e procedimentos. O que é um procedimento? Procedimentos são funções estruturadas que agrupam um conjunto de comandos que são executados quando um procedimento é chamado, né? Chamado ou invocado ou executado. É tudo a mesma coisa. Um exemplo aqui a gente tem de algumas funções disponíveis na biblioteca math.h. A primeira delas é a função FABS, tá? Que retorna para a gente o valor absoluto de um número. Então ela recebe um número como entrada e vai receber o valor absoluto desse número. Nesse caso, 1. E a gente vai armazenar esse valor na variável k. Outro exemplo de função é a função SQRT, que retorna para a gente a raiz quadrada, tá? Em inglês, squared. E dado um número, ela retorna para a gente a raiz quadrada desse número, que vai ser armazenada aqui nesse exemplo na variável x. Outro exemplo é a função log10, né? Que dado um número, retorna para a gente o valor do logaritmo da base 10. E todas essas três aqui são exemplos de funções que recebem um parâmetro de entrada. Mas a gente pode ter uma função que recebe dois parâmetros de entrada, como é o caso da função poll, que retorna para a gente o valor desse exemplo de 2 elevado a 3, tá? É a potência. E nesse caso vai dar para a gente 2 elevado ao cubo, que é 8, e esse valor 8 vai ser armazenado na variável z. Por que utilizar funções, tá? Primeiro ponto, para evitar que os blocos do programa fiquem grandes demais, né? A nossa função main vai ficar gigante e é mais difícil de entender se a gente não utilizar funções. E criar funções vai facilitar o entendimento, a leitura do código-fonte, né? E a gente separar o programa em partes, ou seja, blocos, né? A gente criar funções vai permitir que a gente separe o programa em blocos e que torne mais fácil a compreensão. Também a utilização de funções vai permitir o reaproveitamento do código. Por quê? Se a gente tem um trecho de código que é executado várias vezes na nossa função, a gente pode, no nosso programa, a gente pode criar uma função, né? E ao invés de ter que ficar repetindo esse código, a gente chama a função. Fica muito mais fácil. Vai evitar que esse código seja repetido várias vezes, e caso a gente tenha que fazer alguma correção desse código, a gente não vai ter que ficar procurando no nosso programa todo. A gente vai corrigir só a função, aquele trecho de código. Então vai ser muito mais rápido. Como que a gente faz para declarar uma função? Primeiro ponto é, a gente tem que definir os parâmetros de entrada que essa função vai receber e a saída, o tipo da saída. Tá? Na linguagem C, como que a gente faz isso? A gente tem que primeiro definir um nome para a nossa função. Em seguida, né, entre parênteses, a gente vai colocar o tipo e o parâmetro de entrada. O parâmetro que no caso é o nome de uma variável e aqui o tipo dessa variável. Tá? Todos eles entre parênteses. Se tiver mais de um parâmetro de entrada, a gente separa eles por vírgula. E o trecho de código referente a essa função, ele vai ficar delimitado dentro desse abre e fecha chaves, tá? Que é o que define o corpo da nossa função. Então, dentro desse abre e fecha chaves, a gente vai ter aqui uma sequência de comandos. E, por fim, a gente vai ter aqui esse return, que vai retornar um valor que foi calculado nessa função. Tá? E o que é esse tipo aqui? Esse tipo
ele refere ao tipo dessa variável que vai ser retornado. Tá? Então toda função deve ter um tipo, que é o tipo do retorno. Esse tipo determina qual será, né, o tipo da variável de retorno. Né? Lembrando que esse tipo pode ser int, float, char. Né? Os parâmetros de uma função determinam qual será o seu comportamento, né? Porque os parâmetros vão ser usados pela função, como se fosse uma função matemática, né? Onde o parâmetro determina o valor da função. Então uma função ela pode também não ter nenhum parâmetro, basta a gente dentro do abre e fecha parênteses ali deixar em branco, não tem problema. Então a expressão contida dentro do comando return é chamado de valor de retorno e corresponde a uma resposta daquela função. O comando return é sempre o último a ser executado por uma função. Então se você colocar alguma coisa depois do return, não vai ser executado. E nada após será executado. Né? As funções devem ser declaradas fora do programa principal. Então, na sua função main, o ideal é a gente não declarar nenhuma função lá dentro. Declarar sempre fora da função main, para que possa ser usado em qualquer trecho da minha função main. E ficou claro agora que a função main é uma função, né? Um exemplo aqui, né? Uma função que recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores. Então essa função ela chama soma, ela vai receber dois valores, né? Dois parâmetros de entrada que eu estou chamando de A e B. E ela vai retornar um parâmetro do tipo int, um valor do tipo int, né? É o retorno. Então aqui, olha só, C vai armazenar o resultado da minha variável da soma, né, de A mais B e eu vou retornar o valor de C. Tá? Muito simples. Né? Recebe dois valores e retorna a soma desses dois valores. A gente nem precisa declarar essa variável C. Eu posso fazer direto e retornar já a soma de A mais B. Tá? Bem mais simples e direto. Então, para invocar, né, ou seja, chamar, executar essa função, a gente basta executar esse trecho de código. Eu chamo a função soma, o nome da minha função, passando os parâmetros de entrada. Nesse caso aqui são 2. Então, essa função, ela vai, a variável A ela vai receber o valor 5 e a minha variável B vai receber o valor 3. Né? Então, essa variável vai dar um return 5 mais 3, então vai dar 8. Então aqui o resultado vai ser 8. E esse valor 8 eu já estou salvando na minha variável Z, que vai ser impresso aqui. A forma clássica de realizar a invocação, né, ou chamada de uma função, é atribuir o seu valor para uma variável. Mas a gente pode, por exemplo, aqui imprimir direto o valor, sem usar nenhuma variável. Tá? É uma forma. As variáveis passadas como parâmetros, os parâmetros de entrada, indicam quais são os valores com os quais a função vai trabalhar. Né? Esses valores são copiados, é importante a gente entender isso, para os parâmetros da função, que pode manipulá-los. Então, dentro da função é como se eu tivesse outras variáveis, tá? Com posições de memória diferentes. Então, os parâmetros passados para a função não necessariamente possuem os mesmos nomes. Não precisa ter os mesmos nomes que os parâmetros que a função recebe. Então, olha só, no nosso exemplo aqui da função soma, os parâmetros de entrada, os nomes são A e B, né, desses dois parâmetros. E da minha função main, as variáveis elas têm outros nomes, x e y. Então, quando eu chamar a minha função soma, esse valor de x, 10, vai ser copiado para outra posição de memória. No caso, né, a posição de A. E o valor de y, 30, vai ser copiado para outra posição de memória, né, que é a posição indicada por B. Tá? Então, são outras variáveis diferentes. Então, as variáveis declaradas dentro da função, elas só existem na função. É o que a gente chama de variáveis locais. Elas só existem dentro daquele local, ou seja, dentro daquela função. Os parâmetros passados para a função também só podem ser acessados na função. Tá? Não adianta eu tentar acessar fora da função. Isso vai gerar um erro. Podem existir variáveis dentro de funções com o mesmo nome na função main. Porém, tratam-se de posições de memória diferentes. Mesmo se as funções
mesmo se essas variáveis aqui, ó, A e B, mesmo se elas tivessem o mesmo nome de x e y, tá? Não importa, seriam posições de memória diferentes. Então o valor vai ser copiado, independente do nome, para outra posição de memória. Então, no geral, para evitar qualquer tipo de problema e mal entendido, a gente recomenda sempre utilizar nomes de variáveis diferentes. Então aqui, olha só, tem um erro nesse código. Dentro da minha função soma, eu tenho as dois parâmetros de entrada, A e B. Na minha função main, eu tenho duas variáveis, x, y e uma terceira, né, z. E o que acontece? Na hora de imprimir os valores, eu estou tentando imprimir o valor de A e B. Isso vai gerar um erro, porque A e B só existem na função soma. Eles não existem na função main. Tá? Então eu estou tentando acessar variáveis locais que só existem dentro da função soma. Então é esse que vai ser o erro aqui. Além dos tipos que a gente está acostumado a trabalhar, int, float, char, né, também existe o tipo void, tá, que é especialmente utilizado em funções e outros casos também que a gente vai ver mais para frente. E ele representa o nada. Tá? Então, uma variável desse tipo ele pode armazenar um conteúdo que a gente simplesmente não sabe, tá? Mas ele só é usado para variável num caso muito específico. E uma função desse tipo é como se ele estivesse retornando um valor indeterminado, mas pode ser entendido como ele não está retornando nada. Essa função não retorna nada. Então, procedimentos na linguagem C geralmente são funções que retornam tipo void, ou seja, funções que não retornam nada. A gente não precisa executar um comando return dentro de procedimentos. O procedimento abaixo, por exemplo, ele vai imprimir um número que é passado como parâmetro. Então aqui, olha só, o retorno dele é do tipo void. Por quê? Porque ele não vai retornar nada. Ele vai só receber um número e imprimir o valor desse número. A função principal, né, o programa principal main, é uma função. Tá? Uma função especial que a gente não consegue, por exemplo, mudar o nome dela. Tá? É uma função já definida pelo compilador, que é a função que vai ser executada automaticamente pelo programa, quando a gente iniciar a execução. E essa função ela retorna sempre um tipo fixo, né, que a gente não consegue mudar, que é o tipo int. Então, sempre dentro da função main, a gente tem que colocar um return 0 ou 1. Tá? Esse return ele vai informar para o sistema operacional, Windows ou Linux, se o programa funcionou corretamente ou não. Né? Então, se o programa retornar 0, o padrão é sempre a gente retornar 0, significa que ele executou corretamente, sem nenhum problema. E se ele retornar um valor diferente de 0, significa que ocorreu algum problema. Tá? Então, normalmente as funções são definidas no início do código, antes da função main. Então, dessa forma, a função é declarada e também implementada. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode definir a função no final do código. Mas aí, antes da função main, a gente vai ter que fazer a declaração. Tá? A declaração é simplesmente você informar a primeira linha da sua função. Ou seja, você vai ter que informar o tipo de retorno, o nome da função e os parâmetros de entrada, tá? Com um ponto e vírgula no final. Então essa é a declaração de uma função, também chamada de protótipo. Aqui eu tenho um exemplo da função soma que a gente viu no slide ali anterior. Tá? A única diferença aqui é que eu estou definindo a função depois da minha função main, tá? Aqui no finalzinho do código. Aí nesse caso o que a gente tem que fazer? Tem que pegar e declarar a função, né? Ou seja, imprimir a primeira linha da minha função com um ponto e vírgula no final. Tá? É dessa forma que a gente declara. Vamos ver aqui agora o primeiro exemplo. Tá? Nesse exemplo pede que a gente crie uma função que retorna 1 se o número é par e 0 se o número for ímpar. Né? Bem simples, olha só. A minha função aqui eu estou dando o nome dela de par, ela recebe um inteiro e retorna um inteiro. Né? E na minha função main, o que eu estou fazendo? Eu estou recebendo um número do usuário, e em seguida eu chamo a função par, passando esse número. Se a função retornar 1, eu vou imprimir que o número é par.
E se ela retornar um número diferente de 1, eu informo que ele é ímpar. Tá? E na função par, olha só, muito simples, né? A gente só pega e verifica se esse parâmetro de entrada, se o resto da divisão por 2, se é igual a 0. Se for igual a 0, eu retorno 1, informando que sim, né? O número é par. Caso contrário, eu retorno 0, informando que o número é ímpar. Então, nesse exemplo, ele pede para a gente ler 2 catetos e criar uma função que vai calcular a hipotenusa, né? E também criar um procedimento para imprimir o valor dessa hipotenusa. Para quem não lembra, a hipotenusa, né, é igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Detalhe, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, a gente ainda precisa, né, se quiser calcular o valor da hipotenusa, pegar esse valor da soma do quadrado dos catetos e calcular a raiz quadrada dele. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa função chamada Pitágoras, que vai receber 2 números, que eu estou chamando aqui de cat1 e cat2, do tipo float. E essa função vai retornar um número do tipo float. Tá? E o nosso procedimento aqui, chama imprime, recebe um número do tipo float como entrada e não retorna nada, né? Ele vai só imprimir. Então, na minha função main aqui, eu peço para o usuário digitar o valor desses 2 catetos, que a gente está definindo aqui como 2 valores do tipo float, e a gente vai, em seguida, chamar a função Pitágoras, que vai calcular para a gente o valor dessa hipotenusa, e, em seguida, eu chamo o procedimento, tá? Que imprime o valor dessa hipotenusa. Agora está faltando a definição, né? Eu tenho aqui a declaração das funções, está faltando defini-las. Então, a minha função Pitágoras, olha só, recebe os 2 catetos, eu pego o cateto 1 e elevo ao quadrado, usando a função que a gente viu lá no início, POU, né? Calcular potência, cateto 1 elevado ao quadrado, cateto 2 elevado ao quadrado, calculo a soma dos quadrados e, em seguida, calculo a raiz quadrada. Tá? E a definição do procedimento imprime, né? Que imprime o valor da hipotenusa. Bem simples. O próximo exemplo pede para a gente fazer uma função que retorne 1 se o número for primo ou 0 se ele não for primo. Né? Para verificar se o número é primo, eu tenho que verificar se todos os números anteriores a ele, né, se um deles é divisor, é um divisor, né, desse número primo. Se um deles for divisor, significa que esse número não é primo. E eu tenho que desconsiderar o 1, né, porque o 1 é divisor de todos os números. Então, a minha função aqui ela chama primo. Né? A gente não utiliza acento, por isso que eu estou colocando o E aqui com EH. Tá? E ela recebe um inteiro como entrada e retorna um inteiro. Na minha função main, olha só, o usuário vai digitar esse valor de n para a gente, que é um tipo inteiro, e em seguida eu chamo a minha função, né? É primo. Se essa função retornar 1, significa que o número é primo. Caso contrário, o número não é primo. Agora, como que essa função vai ser declarada? Lá no finalzinho do código, né? Olha só, função é primo, recebe um número, e o que eu tenho que verificar? Todos os números de 2, né, até o número. E eu verifico se um desses números é um divisor. Né? Se o i aqui no caso for um divisor de número, ou seja, se o resto da divisão for igual a 0, aí significa que esse número não é primo. Aí o que vai acontecer? Se o número não for primo, vai ter um valor desses aqui, que vai ser um divisor, ou 2 ou 3, né? Vai ser um divisor. Aí o que vai acontecer? Essa minha variável count vai receber pelo menos o valor 1. Aí, se count for igual a 1, ou 2, ou 3, ou seja, se for um valor diferente de 1, significa que esse número não é primo. E se count for igual a 0, o que vai acontecer? Significa que ele percorreu todos os números, de 2 até número menos 1, e nenhum deles foi um divisor desse número. Tá? Ou seja, não tem nenhum divisor anterior. Ou seja, esse número é primo. Então, se o count sair com valor 0, essa linha aqui não foi executada nenhuma vez. Ou seja, esse número é primo. Tá?
Agora, vamos ver a diferença. Eu já comentei, na verdade, né? Questão das variáveis locais. Então, são variáveis que são declaradas dentro de uma função e elas só existem dentro daquela função. Não adianta a gente tentar acessar de fora da função, porque isso vai gerar um erro. Tá? E após o término da função, essas variáveis elas deixam de existir. Tá? Exceto o ponteiro, que a gente ainda não viu. E o que são as variáveis globais? Variáveis globais, ela foi declarada, é uma variável que foi declarada fora da função, ou seja, fora da função main, e ela existe, ou seja, ela pode ser acessada dentro de qualquer função. Por isso que ela é chamada de global. Tá? Qualquer função pode acessar essa variável. Inclusive pode alterar também esse valor. Tá? Mas essa não é uma boa prática de programação. O ideal é a gente evitar utilizar variáveis globais. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de variáveis globais, para a gente entender. Então olha só, aqui eu tenho o início do meu código, né? O include aqui, eu estou declarando uma variável. Ou seja, eu estou declarando uma variável chamada var global e já estou atribuindo 0 antes da minha função main. Ou seja, essa função var global é uma função global que existe dentro de qualquer função. E nessa função que eu estou definindo aqui, né, ela chama incrementa valor global e ela recebe uma variável como entrada. E o que ela faz? Ela pega esse valor, né, que foi passado como parâmetro e soma ele na minha variável global. Tá? Então olha só, quando esse programa for executado, o que vai acontecer? Var global vai receber o valor inicial 0. Né? E eu vou imprimir aqui, então ele vai imprimir 0, igual está aqui. Quando eu chamar essa função incrementa var global passando 10, ele vai pegar 0 e somar com 10. Né? Então var global vai receber 0 mais 10. Então var global vai receber 10. Então quando eu mandar imprimir novamente, ele vai imprimir o valor 10, que foi incrementado nessa variável. Tá? Esse aqui é um exemplo do uso de variável global, mas não é muito bom que vocês utilizem. Tá? Então, na aula de hoje a gente viu como que a gente utiliza as funções, como as funções lá da biblioteca math.h, né, que eu mostrei no início, mas a gente viu também a parte mais importante, que é a gente aprender a criar as nossas próprias funções. Né? A gente viu a diferença de uma função e de um procedimento, os tipos, né, dos parâmetros de entrada e o tipo que é retornado pela função. E então eu acho que a gente já tem, né, tudo que a gente precisa para criar um código agora de qualidade, né, utilizando funções bem específicas, né, cada uma responsável por um trecho de código. Né. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.